Nesta aula, iremos criar e definir a estrutura de validação para as entidades do projeto. Ou seja, antes de quando nós criamos uma entidade, ela normalmente ela é gerada uma camada de apresentação, onde o utilizador preenche dados em um determinado formato. Às vezes esse ecrã está bem trabalhado e está bem formatado e auxilia as informações chegarem de forma correta ou um pouco mais próxima do que é correto para o processamento e então a gravação na base de dados. A- as validações elas são justamente para garantir que isso realmente aconteça, não é? E existem várias formas de se fazer validação. E no mercado aí é muito comum nós vemos situações de colocarmos métodos com regras dentro de classes e que em caso de não ok, um dado incorreto, você retornar uma exception e aquilo exibir uma mensagem de erro para o utilizador. Eu não concordo muito com essa abordagem. Essa abordagem ela causa efeitos na pipeline, mais no fluxo da aplicação, né? Quando a gente gera exception, ela é uma coisa custosa para a aplicação, de baixa performance. Então, existem soluções no mercado, bibliotecas, que de forma inteligente elas retornam um- alguma coisa incorreta um falso para uma determinada avaliação, uma validação, ou vários falsos, de repente é uma lista de coisas que você precisa validar, e você tem 10 itens e 2 ou 3 não estão corretos, e aquela informação tem que ser retornada para o utilizador de alguma forma, para ele saber que tá mal e ele mesmo corrigir. E do outro lado, não garantimos que não vai ser gravado aquilo, para não termos inconsistência do lado da base de dados, correto? Para isso, existem algumas soluções, né? E eu costumo usar uma ferramenta, uma biblioteca bastante antiga até ela existe antes mesmo do .NET Core existir, que é a Fluent Validation, né? Ela é muito popular no âmbito de validações em .NET. Vou apresentar para vocês aqui o site delas, o site dessa biblioteca. Não é? Aqui vocês têm uma série de sessões aqui para estudar, parte de instalação, de criação, da validação. Tudo isso está muito bem documentado, descrito aqui nesse site aqui, não é? Que vocês podem ver. Reparem que conforme você cria uma classe de validação, você herda, depois que instalou a biblioteca, você herda de Abstract Validation, passa aqui a entidade que você quer trabalhar, no que normalmente é o mesmo nome que está aqui no nome da validação, com o nome da entidade, e reparem que dentro do construtor é aplicado uma série de regras, né, em comandos descritivos que compõem uma série de regras. E existem várias maneiras de se configurar, existem vários comandos que podemos levar em consideração. Se vocês entrarem no site e explorarem, vocês vão ver que há uma série de recursos, de possibilidades de avançar com esse tipo de biblioteca, com esse tipo de recurso dessa biblioteca, tá bem? Vou deixar aqui, ó, se for só de vocês digitarem no Google Fluent Validation, vocês já conseguem automaticamente chegar aqui no site e explorar à vontade, ok? Muito bem. Voltando aqui para a aplicação, dando segmento aqui na nosso recurso, a nossa aplicação está aqui, né? E então nós tomamos a decisão de utilizar essa biblioteca Fluent Validation para se trabalhar. Como eu disse, as outras formas não estão erradas. Tudo, todos os recursos têm vantagens e desvantagens.
Eu acho que essa Fluent Validation ela traz mais vantagens do que as demais, então por isso que recomendei aqui que a equipe usasse e nos projetos novos nós estamos aplicando com bastante sucesso. Mas nada impede também de você trabalhar com validações paralelas também, ok? Só para deixar claro. Muito bem, aqui é a pasta Models que nós terminamos na aula anterior, e aqui nós temos a pasta Validations com aquela estrutura de internals, porque, como eu falei, a gente não vai fazer validação para já, a gente vai fazer validação externa, mas vamos fazer validações internas, então por isso que já temos aqui. Não teremos uma classe base aqui para validação, então por isso não temos aqui a pasta Shared. Para já não tem, né? Para o futuro a gente não sabe, mas aqui a gente vai essencialmente trabalhar dentro dessa pasta aqui. Mas o primeiro de tudo que a gente tem que fazer é fazer a instalação do Fluent Validation nessa biblioteca aqui Business, né? Para isso a gente vem aqui no Package Manage Console, não é? E usamos o conhecido comando install package para instalar a biblioteca, tem o Fluent Validation. Eu na última vez que utilizei, instalei a versão 12.1.1, não sei se é essa que ele vai instalar, poderia colocar aqui, mas vou deixar assim para ver qual versão ele vai instalar, se já existe alguma, né? Se eu entrasse no site, daria para conferir isso, mas vamos ver aqui na prática mesmo o uso. Um detalhe, ó, eu acabei de instalar na biblioteca errada. Tem que ter atenção de colocar na biblioteca certa. Eu, por acaso, instalei aqui, vou remover, vou vir aqui, pacote, vou remover esse pacote daqui, é o 12.1, é o mesmo que eu utilizei da última vez, então estamos em conformidade com a atualização. Vamos voltar aqui, selecionar, agora sim a biblioteca correta, vou repetir o comando, e pronto, está instalado, já está aqui, já temos ele corretamente instalado. Né? No futuro, nas próximas aulas a gente vai ver que vai ter necessidade de instalar outras bibliotecas, mas a nível de validação basta essa, e é o que precisamos para o momento aqui, tá bem? Ok. Então, como eu falei, criamos aqui a pasta interna, e agora vamos começar a seguir aquela política, né, que vimos na aula anterior, de criar as pastas de taxonomia, né, em entities e parameter. São as duas que a gente vai usar. Se você for usar as quatro, usa as quatro. Né? Ok. Criado as pastas, já podemos avançar com a criação das classes. Por defeito, a gente vê muito por aí criar o nome da entidade mais validator. Né? Eu não gosto. Eu não gosto porque já existe ali o abstract validator. Então, assim, digamos que se você tivesse a necessidade de ter uma entidade chamada abstract, e aí poderia causar confusão. Por isso eu já prefiro usar colocando validation, certo? Isso na verdade não é obrigatório, né? Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, como fornecedor validation, supplier validation. Ok, criei aqui. O que nós temos que fazer? Primeira coisa, passar para público, né? E herdar de uma classe que eu não falei, abstract validator. Essa classe aqui, ela é do Fluent, não é? Então, nós temos que adicionar aqui o using do Fluent Validation, e ele já reconhece. Nós temos que colocar aqui a entidade que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando com supplier, certo? Então, a gente coloca aqui. Vamos colocar aqui a referência da pasta de modelo. Remover o desnecessário. Então, nesse momento aqui, se a gente, como eu falei, vocês viram um exemplo lá do site, temos que criar o construtor aqui, correto? Para realizar a descrição das regras aqui dentro. Né? Eu vou fazer o seguinte,
Eu tenho uma documentação que fala todos os critérios de aceitação que nós temos que trabalhar aqui para esse projeto, tá? Mas antes de mostrar ele, vamos terminar aqui de criar as classes para deixar já adiantado, já tudo certinho. Product Validation. Product Validation. Ok? Tá aqui. E a do Address. Validation. Vamos deixar aqui as classes operacionais, certo? Public. Herda de Abstract Validator. Ok. Já está. Para a gente ganhar tempo. Ok. Vou gerar aqui o setor. Ok. E o de produto agora. Produto, exatamente. Passar para público. Setor. E já estamos com as nossas 3 entidades de validação prontas para receber aqui os critérios de aceitação, certo? A gente colocar aqui as regras mediante os comandos ali do Fluent Validator. Ok, então vamos abrir esse ficheiro aqui que eu tenho, certo? Tá aqui, ó, os critérios de aceitação para a entidade de fornecedor, né? Aqui os nomes, as descrições. O que a gente precisa implementar? Precisa implementar, então a ideia é olhar, por exemplo, nós temos aqui o campo name, que está dizendo que precisa ser obrigatório e precisa lançar essa mensagem, não pode ser vazio ou nulo, né? E a mensagem de erro apresentada ao utilizador, o nome não precisa ser fornecido. Limite de caracteres, possui? Possui. Ele deve possuir entre 2 e 100 caracteres. Então, são regras que a gente tem que ler e aplicar. Interessante aqui para o documento, olha aqui, a condição. Lembra que documento, ele tem o tipo de documento lá, para a gente escolher, não é? Então, se for do tipo pessoa singular, tem que se colocar, né, que é obrigatório, né, para uso individual. E o tamanho, tem tamanho também, que é o 9. Aqui no caso aqui, a gente está se referindo ao NIF, não é? O documento aqui é o NIF. E o que mais que tem de critério de validação? Deve iniciar obrigatoriamente com 1 ou 2. Então, desses 9 caracteres, o inicial tem que ser obrigatoriamente 1 e 2. Reparem como é que vai aumentando a complexidade dos critérios de aceitação, né? E tudo isso a gente consegue tratar ali dentro ali no Fluent, né? Aqui no caso, quando o supplier for do tipo empresa, né? Aqui tá como legal entity, a gente tem que até ver, porque eu acho que eu coloquei aqui nesse daqui como acho que company. Vou botar aqui company para não ter erro. E também o tamanho é 9 e deve iniciar com 5 e 6. Né? Caso isso não ocorra, temos que dar a mensagem aqui para o utilizador. O campo document está incorreto, precisa iniciar com 5 e 6. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai fazer. Aqui para o endereço e produto já temos um pouco menos validações, mas é mesmo olhar com calma, tá? E aplicar. Se vocês quiserem refazer isso, vocês vão ter essa informação. Eu coloquei para vocês, se vocês abrirem aqui no Open Explorer, se virem aqui na pasta Docs, tá aqui, ó, critérios de aceitação, tá bem? Vocês podem aceder e conseguem olhar com calma essa documentação aqui para, se quiserem tentar fazer, porque eu recomendo que façam, né? Criem um projeto do zero e se vão seguindo passo a passo e tentando criar vocês para aprender a dominar os recursos, né? Não só para essa aula, como para todas as aulas, ok?
Muito bem, então, assim, nós não vamos perder muito tempo aqui, né? Eu já tenho o código disso montado. Vou fazer aqui lentamente aqui o primeiro, para vocês terem uma visibilidade de como é que funciona isso, né? Então eu vou pegar aqui até um caso mais simples possível aqui para a gente lidar com esse tipo de coisa, que é, por exemplo, o nome aqui do fornecedor, né? O nome, vocês viram que tinham duas solicitações. Uma, que ele era obrigatório. E duas, é que ele deveria ter um tamanho entre 2 e 100 caracteres. Então, basicamente, um comando de regra aqui que nós temos que colocar, que é rule for, vocês viram lá, mas reparem que existem inúmeros outros comandos, existem vários recursos que podem ser feitos. E o próprio IntelliSense aqui ligado na IA já me diz aqui, já me sugere aqui uma possível uma possível configuração, tá? Mas eu vou editar, eu vou tentar digitar aqui, tá? Vou botar aqui supply igual, vai para supplier name, isso mesmo, né? Não pode ser vazio, mas não basta só isso. Eu quero que imita a mensagem, né? Então, para isso, reparem como é que ele é bem intuitivo para se desenrascar essas coisas, né? Então, é o if que eu preciso? Mensagem, né? Então, vou colocar aqui a mensagem que eu quero, tá? Vamos colocar aqui. Então, vou botar aqui o campo e vou usar um recurso interno, né? Que a gente pode passar aqui o nome da propriedade, né? Property name, ok? Vou botar aqui, acho que tem que ser P maiúsculo, property name. Precisa ser fornecido ou descrito, como queira. Tá bem? Isso já é uma regra, não é? E como ele é uma coisa tipo parecido com link, né? Com esses recursos de poder anexar aqui. Então eu já vou aproveitar e vou botar o do length, né? Que é o do tamanho que eu quero lá. Então, vou botar aqui length. Vou botar mínimo 2, máximo 100. Vocês repararem ali, ó, tem tudo isso descrito ali em cima ali para perceber como é que se funciona isso. Então eu já estou determinando o tamanho aqui, só que eu quero que exibir mensagem caso aconteça, né? Então, with message, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Vou até copiar essa linha aqui para a gente ganhar tempo. Mas vocês já entenderam a ideia, né? Então, é isso. Tá vendo? Estou usando aqui o próprio name, porque já vai reconhecer aqui que é o nome, né? E o legal é que você pode colocar, de repente, um display name colocado lá na propriedade. Por exemplo, traduzir o name para nome, para não parecer. O campo name precisa ter. Você tem com recurso, você tem como configurar para aparecer na sua língua, não é? Então é isso. Isso é que tem que ser, essas regras é que tem que ser aplicada para todos os campos, ou para os campos que estão lá da documentação, né? E é isso, tá? Então vamos adicionar aqui as outras regras, pelo menos aqui da de fornecedor. Né? Vocês já pegaram a ideia, não é? Do que se passa. Aqui nós temos aqui a questão, vamos colocar aqui, de acordo com instalar no que eu coloquei no enum. Aqui está como person, não coloquei no enum. E aqui embaixo não está como legal entity, mas sim como company. É o que está lá no enum que eu coloquei, para ficar certinho, ok? Então, está verificando aqui a regra se o documento não pode ser vazio, o documento deve ter o tamanho 9 e precisa inicializar com 1 ou 2, senão emito essa mensagem, não é? Então, é a mesma coisa aqui para a situação de empresa, quando for selecionada empresa. Então, é um teste bacana para se fazer depois se isso aqui deu certo. Ok? Muito bem. Vocês já perceberam a ideia? Eu vou fazer aqui já o do address,
são mais campos aqui, então vai ficar um pouquinho maior, mas é uma configuração básica de colocar aqui e verificar se é obrigatório ou não, né? E é isso, né? Muito bem. Ok. Que mais nós temos? Aqui está tudo certo. Vamos para o produto, que é o que falta. E lá no produto tínhamos 3 regras, né? Tanto para o nome, para a descrição e para o preço. Então, vamos colocar aqui o nome, para a descrição e para o preço, seguindo o que a documentação está nos pedindo. Ok? Então, a nível de configuração do Fluent Validation, né? Vocês sabem que isso aqui são classes que nós vamos obter elas vão ser processadas quando elas forem chamadas. Quando a gente for criar o serviço, em algum momento a gente vai criar o serviço e vai chamar isso daqui, e isso daqui vai ser processado, linha a linha aqui de validação, e ele vai retornar ele retorna aqui um validation result dessa validação. E o que acontece? Ele armazena internamente, se tiver, por exemplo, 3 erros, ele vai lá, vai ter um array lá que vai estar com os 3 erros descrevendo as mensagens que são necessárias, né? Informar o utilizador. Então, o Result Validation faz isso. Agora, como que a gente vai fazer isso? A gente vai descobrir. A gente vai construindo isso passo a passo, tá bem? Então, até a próxima aula.